Bom dia. Então, hoje nós vamos analisar os 10 erros mais comuns que tem quando a gente fala da questão indígena. Então, é muito comum a gente ter uma visão errada sobre a vida dos povos indígenas, sobre quem são esses povos, sobre como eles viviam na época em que os portugueses aqui chegaram. Então, eu preparei essa aula para a gente fazer essa reflexão. Quais são os erros mais comuns sobre a questão indígena que, de uma forma geral, a população comete, ou a gente comete muitas vezes, quando a gente pensa nesse povo? O primeiro deles é a seguinte: tem uma pergunta constante. Os índios estão em extinção? Eles são um povo que está se extinguindo, assim como está acontecendo com a baleia azul, coisa do gênero? Eles estão desaparecendo da face da Terra? Essa ideia, ela existe porque a gente sabe, gente, que aconteceu ao longo da história um verdadeiro genocídio da população indígena. O que é genocídio? O genocídio é quando você tem uma matança generalizada de todo um povo. Quando os portugueses chegaram no Brasil, havia aqui entre 2 e 8 milhões de pessoas, né, vivendo em 1.400 diferentes povos. Isso no século XVI. Ora, hoje nós temos por volta de 800 mil índios. Se você compara 800 mil com 2 milhões, por exemplo, você tem uma perda de 2/3 da população. Se você chegar em 8 milhões, então o escândalo é maior ainda. Nós estamos falando em 1/10 da população, sobrou 10% da população. Então, assim, num primeiro momento, a gente olha para esse escândalo da história, que foi o genocídio indígena, a gente tem a sensação de que esse povo está desaparecendo. A gente tem a sensação de que está havendo um processo de extinção. Mas não é o que está acontecendo. Desde 1991, final do século XX, tem havido o que a gente chama, o que os índios chamam de um ressurgimento das populações indígenas. Para vocês terem uma ideia, em 1991, eram 294 mil indivíduos vivendo nas terras indígenas. Em 2006, portanto, menos de, nós estamos falando aí, 15 anos depois, mais ou menos, esse número tinha passado para 345 mil pessoas. Então, houve um crescimento dessa população indígena. Tá? Depois, em 2010, foi feito um novo censo demográfico. O que eles chegaram à conclusão? De que haviam 817.963 pessoas se autodeclarando indígenas. Ou seja, a população indígena praticamente dobrou em relação ao ano anterior. Então, vejam que, apesar de todo o genocídio, apesar de todos os problemas, essa população tem ressurgido. É bem verdade, gente, que nos últimos anos a pandemia ela foi algo terrível para os povos indígenas. Porque se para nós que vivemos na cidade, ela já está sendo uma tragédia, né? Nós estamos chegando em 400 mil pessoas morrendo por conta da pandemia do Covid-19, né? Imagina na população indígena, aonde as condições de saúde, onde as condições de autodefesa, onde as condições de segurança, onde a chegada do médico, do enfermeiro, é muito mais difícil. Então, é muito mais complicado. Então, a gente tem aí, né, principalmente nos últimos 2 anos, aí, né, uma perda muito considerável de povos indígenas, o que é muito grave, porque nós estamos falando de uma população muito localizada. Mas tem uma mudança que aconteceu e que a gente precisa de celebrar aqui. Aumentou as autodeclarações. A autodeclaração de povos indígenas. O que é autodeclaração? É quando o indivíduo ele vai lá e ele assume a sua etnia.
na hora do censo, ou na hora de escrever um documento, aí pergunta, o que que você é? Ele fala, eu sou índio. Isso é muito importante, porque quando a pessoa que é indígena, ou que é ancestral indígena, ela assume essa condição, né? E isso é uma coisa que pressupõe uma consciência política, uma consciência civil e uma consciência cidadã muito grande, né? Ele acaba mudando as estatísticas que existem no Brasil a respeito do número de índios que existem. Então, muita gente que antes tinha vergonha, que tinha medo, que por causa do preconceito não se declarava índio, hoje se declara, o que é muito positivo. Outro erro que se comete é tudo índio, né? Por que eu estou dizendo isso? A ideia de índio, ela pressupõe um absoluto cultural, que é tudo parte de um mesmo povo, que tem os mesmos costumes, que tem as mesmas ideias. A gente sabe que a palavra índio, ela é fruto de um erro histórico. Quando Colombo chega nas Américas, ele chega logo na ilha de Guanaane, ele está acreditando que está chegando na Índia. Por isso ele chama os povos que ali estão de índios. Daí essa generalização. Mas apesar da generalização, quando a gente fala de índio, nós não estamos falando de um povo só. Nós estamos falando de uma infinidade de povos. Nós estamos falando de muita gente, com muitos costumes diferentes, falando diferentes línguas, vivendo em diferentes lugares. Quem vive na Amazônia, aquela terra molhada, com muita chuva, né, vai viver num tipo de casa, vai ter um determinado tipo de organização. Quem vive num outro lugar vai ter outra organização.